Olá, esse é o canal Ensino Religioso Fundamental. Nós temos uma série de aulas sobre ensino religioso e a aula de hoje é sobre espiritualidade evangélica, ortodoxa e protestante do nono ano do ensino fundamental. Então vamos lá, começar os nossos trabalhos. Conceito de espiritualidade, né? Lembrando que a espiritualidade é a busca por conexão com Deus, sentido da vida. Cada tradição, né, cristã vive à sua maneira própria essa espiritualidade. Ela envolve oração, leitura da Bíblia, práticas de fé. O objetivo é fortalecer a moral, a ética e o compromisso espiritual. Espiritualidade evangélica foca na experiência pessoal e direta com Deus. A leitura da Bíblia e a oração diária são essenciais para os evangélicos. Os cultos, o louvor, a adoração reforçam a fé da comunidade. O objetivo é viver segundo os ensinamentos de Jesus. Então, dentro das igrejas evangélicas, busca-se isso, né? Viver esses ensinamentos, a participação nos cultos. Espiritualidade ortodoxa. Lembrando que a igreja ortodoxa é aquela igreja que separou da igreja católica no ano 1090, alguma coisa assim. E ela, né, em base, ela é muito parecida com o catolicismo, nos rituais, inclusive até nos cargos mesmo, padre, bispo, arcebispo, por exemplo. Mas muda, por exemplo, eles não têm o papa, eles têm o patriarca. Então, a igreja ortodoxa, só para lembrar vocês, ela valoriza o quê? Valoriza a tradição, os ritos litúrgicos, os ícones sagrados, né? As celebrações e sacramentos são centrais na vivência da fé. A oração comunitária e pessoal fortalece essa ligação com Deus. A espiritualidade ortodoxa busca santidade e devoção profunda. A gente vê aí uma celebração ortodoxa, né? A gente vê aí um bispo ortodoxo, os padres ortodoxos, se não me engano esse aqui deve ser um diácono, né? Você vê que as vestimentas parecem um pouco com a igreja católica, mas, né, tem um algo diferente, né? Uns detalhes a mais ou a menos, mas parece que as roupas, né, dos padres e bispos parecem mais chamativas, né? Mais ostentosas, assim. Na verdade, são vestimentas muito bonitas, né? Espiritualidade protestante. Também lembrando que o protestantismo é aquele movimento que surgiu lá com Lutero, lá na Alemanha, lá antes do ano 1500, mais ou menos, entendeu? Então, o protestantismo era um protesto contra a igreja, né? Que fazia determinadas ações, das quais Lutero, que era um padre, o Lutero abandonou a igreja, deixou de ser padre e foi protegido pelo rei e príncipe lá da Alemanha, porque senão ele seria preso ou até colocado na fogueira, né, pela Inquisição. Mas a partir desse momento houve uma ruptura também. Já tinha essa ruptura na Igreja Ortodoxa, principalmente aí dos países do Oriente, mais na parte oriental, e depois em 1500 essa parte dessa questão do protestantismo. Então, vamos lá falando da espiritualidade. Ela enfatiza a fé individual e a leitura da Bíblia como guia. Cultos e pregações são focados em ensino e aplicação da palavra. A relação pessoal com Deus é mais direta, sem intermediação. O objetivo é transformar a vida pela fé e prática ética. Então, essa questão aqui é uma relação mais direta, sem intermediação, é porque os protestantes eles não acreditam, né, por exemplo, na intercessão de Nossa Senhora, Virgem Maria, dos santos. Eles acreditam que a pessoa ela interage diretamente com Deus, com Jesus. Aqui a gente vê provavelmente um pastor de uma igreja protestante, né? Não sei se é batista, metodista, luterana, não sei identificar. Aqui a gente vê, né, uma igreja tradicional
pelo jeito pentecostal, né? Evangélica, pentecostal. A gente vê um coro, um coral, o púlpito do pastor, entendeu? É bem típico, parece muito com igrejas, aquelas igrejas americanas, né? Oração e meditação. A oração é comum a todas as tradições, claro, né? Cada grupo tem formas próprias de se conectar com Deus. Aí as diferenças, né? Existem essas diferenças. Meditar sobre a Bíblia ou sobre a vida fortalece a espiritualidade. A prática diária ajuda a viver de forma mais consciente. Tipo aqui, a valorização da oração, da Bíblia. A gente vê um anúncio aqui da Igreja Presbiteriana, lá de São Paulo, né? Por uma semana de oração. Comunidade e cultos. Evangélicos e protestantes valorizam o culto e louvor coletivo. Ortodoxos, né, a igreja ortodoxa, tem liturgias detalhadas e rituais comunitários. A vida comunitária fortalece a fé e o aprendizado espiritual. A participação ativa ajuda no crescimento pessoal e coletivo. Sacramentos e ritos. Aí a gente vai entrar lá na igreja ortodoxa. Os ortodoxos mantêm sacramentos tradicionais, por exemplo, como na igreja católica, como o batismo e a eucaristia. Os protestantes têm poucos sacramentos. Na realidade, eles nem chamam, se não me engano, nem chamam sacramento. Focando o quê? No batismo e na ceia do Senhor. Os evangélicos, gente, só dar uma correção aqui, né, gente? Os evangélicos enfatizam a experiência de fé pessoal e oração. Cada tradição expressa a espiritualidade por meio de ritos específicos. Então, dentro do evangelismo, né, essa questão da experiência de fé e oração pessoal é muito importante. Aqui a gente vê um batismo, né, de uma criança lá na igreja ortodoxa, provavelmente, a entrega da comunhão. Aqui a gente também vê uma criança sendo batizada, né? Imergida na água, por exemplo, diferente na igreja católica, que o padre joga um pouquinho de água na testa da criança. Nas igrejas ortodoxas, a criança é imergida, né? Ela é colocada dentro da água. Leitura da Bíblia. A Bíblia ela é central em todas as tradições, né? Porque são tradições cristãs, com ênfases diferentes, né? A ênfase, né? Protestantes e evangélicos as estudam diariamente, ortodoxos também estudam, né? Mas usam junto com as tradições e liturgias. A leitura fortalece a fé, valores e a compreensão da vida. Então a Bíblia, claro, porque são grupos cristãos, é fundamental esse livro sagrado para os evangélicos, protestantes e ortodoxos. Valores éticos e morais, amor ao próximo, perdão, honestidade e justiça são universais. Cada tradição interpreta e aplica esses valores de forma própria. Eles orientam decisões, atitudes e convivência social. Viver esses princípios fortalece a espiritualidade e a comunidade. Por exemplo, né? Ama o teu próximo, ama a ti mesmo. Então, são esses valores que o cristão, né? Seja ele católico, ortodoxo, evangélico, ele busca viver, né? Crescimento espiritual. A espiritualidade é um processo contínuo de aprendizado e prática. Reflexão, oração e participação em ritos ajudam no amadurecimento. Cada tradição oferece caminhos para desenvolver a fé. O crescimento espiritual leva uma vida mais plena e consciente. Ok? Então, esse foi um pouquinho sobre uma aula, né, mais detalhada, não, mais simplificada, sobre a espiritualidade evangélica, protestante e ortodoxa. Até mais, muito obrigado.